Fala galera, bora começar o dia de hoje? Fala turma, estamos iniciando o nosso segundo dia da websérie A Virada. Os nossos participantes estão aqui no escritório. Hoje é o primeiro dia em que as campanhas foram teoricamente para o ar e eu vou explicar para vocês isso nos próximos minutos, né? Por que eu estou falando teoricamente. Mas basicamente hoje é o dia em que a gente dá start nas campanhas, né? Que a gente começa a ter os primeiros dados sendo coletados pelo Pixel e a expectativa de sair venda já começa a ficar mais latente dos participantes, na gente também com muita expectativa para que dê muito certo, né? E bom, ao longo dos próximos minutos vocês vão ver algumas coisas importantíssimas quando a gente fala em estruturação, né? Trabalhar como afiliado, tendo uma boa estrutura de negócio que seja sustentável, né? Não é somente apertar alguns botões e automaticamente começar a acontecer as vendas no Facebook. Existem várias coisas a serem feitas, processos a serem seguidos e a ideia aqui é compartilhar com vocês nesse segundo episódio alguns desses pilares importantes aí para que o negócio seja sustentável, né? Então, os participantes estão aqui com a gente, vão ficar aqui 2 semanas e não vão aprender apenas a fazer bons criativos, uma boa contingência, processo de venda como um todo. Vão aprender também sobre mentalidade e processos, né? Processos organizacionais que nós temos muito bem fundamentados aqui no escritório e que a gente vai tentar ao longo desses próximos dias e episódios aqui da nossa série transferir esse conhecimento para eles, beleza? Então sigam acompanhando aqui que está sendo muito massa. Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Seguinte galera, falar um pouco, né, sobre os nossos dias de ontem para hoje. Queria trazer notícias boas para vocês, né? Só notícias boas, mas a realidade é diferente, não é assim que acontece. Então ontem foi o dia que nós subimos as nossas primeiras campanhas e para nossa surpresa todas as campanhas foram rejeitadas. Então tivemos problema no domínio, tivemos problema com slug, não conseguimos colocar essas campanhas para rodar e hoje, né, a gente já tratou do problema, a gente refez, comprou outro domínio, subiu novamente dentro da estrutura para levantar essas campanhas e colocar para rodar. Então um resumo geral aqui da minha parte do dia de hoje é: nem tudo é flores. Então, queríamos que as campanhas tivessem começado a rodar, já queríamos ter feito vendas, né? Aquilo que todo mundo quer, mas essa não é a real, não é isso que acontece de fato no dia a dia. Então, tivemos problemas, não subimos as campanhas porque teve esses erros que não estavam previstos, mas a gente já corrigiu, subimos as campanhas de novo e amanhã a gente vai sapecar. Fala galera, ontem no final do dia subimos a primeira campanha e para minha surpresa amanheci com todos os meus anúncios rejeitados. E como nem tudo é flores, né? Subimos novos anúncios e simplesmente o Facebook não aceitou nenhum dos anúncios. Anúncios que também os outros escolhidos estavam rodando, simplesmente não quis aceitar. Troquei o meu link, né? O meu slogan do link do domínio. E o Facebook também parou de aceitar o meu domínio, então vamos preparar novas campanhas com um domínio novo também, diferente, para começar a iniciar as novas campanhas e assim gerar resultados. Eu já estou bem ansioso para começar a fazer as vendas em dólar. E é isso. Fala galera, eu diferente dos meus amigos, a minha campanha foi aprovada, todas elas, mas por um descuido, uma falta de atenção, eu coloquei tráfego em vez de vendas. Então, acabei gastando um pouco do meu orçamento, mas para outros objetivos e a gente teve que cancelar tudo. Mas graças a Deus, e a gente conseguiu novamente subir as campanhas, elas já estão ativas. E amanhã vocês vão ver o resultado, se Deus quiser, com bastante vendas em dólar. Pessoal, é o seguinte, nessa aula aqui, vamos dizer assim, né? Eu vou falar sobre um conteúdo extremamente importante que eu acredito que é negligenciado pela maioria das pessoas, tanto as pessoas que estão começando, tanto as pessoas que já têm um certo nível de resultado. Resultado que eu falo que já fatura. Então, às vezes o cara já está lá faturando 200 mil por mês e não tem controle nenhum. E que assunto que é esse? É o controle do resultado que você está tendo. Então eu vou falar aqui de uma forma extremamente simples, mas eu vou explicar os motivos de cada coisa e por que
e a importância disso. Tanto para a pessoa que está começando hoje, igual vocês aqui que ainda estão tentando rampar, tanto aquela pessoa que já tem resultado, vai ser aplicável a cada um desses casos, só vai mudar a forma, isso é muito simples. Depois eu vou compartilhar com vocês o modelo, né, disso que eu vou falar aqui agora, da planilha, e aí vocês vão, quando vocês subirem a campanha, então vocês já tiveram gasto dessas campanhas, certo? Então a partir daí, como é que você vai controlar se está tendo resultado ou não? Então vai ser através de uma simples planilha. E eu vou explicar, é isso aí. Então vamos lá. Subiram campanha. Então pegou lá, gastou, deixa eu colocar aqui, o seu objetivo aqui. Subiu campanha, né, o Ender, Camilo subiu, o Samuel subiu, aí gastou lá R$300 no dia. Não sei qual que foi o orçamento, que eu não estou acompanhando de pertinho, mas vamos supor que gastou R$300. Vocês subiram hoje, né? Na verdade. Então, amanhã que vocês vão começar a ter o resultado disso. A gente sempre faz o lançamento de -1. Aqui a gente já tem integrado as plataformas, então a gente já extrai a base, já vai meio que automático. O gestor de tráfego ele pode integrar através do Adveronix na planilha, que aí ele já lança o gasto automaticamente, ou ele pode lançar manualmente. Aqui eu particularmente lanço manualmente, porque toma bloqueio, tem aquela coisa, aí eu fico com preguiça de integrar com o Adveronix, essa é a verdade. Apesar de ser simples, mas tem esse caso também. Gastou lá. Hoje, o que é importante ter na planilha de ROI? O resultado que você teve de venda, então o faturamento que você teve. Faturamento. A comissão que entrou para você. O faturamento. Para quem que principalmente é importante, mais importante ainda, para a pessoa que é produtor. Por quê? Se você tem um faturamento de R$100, por exemplo, aí guardadas as devidas, 100 vale para 10 mil, 100 mil, não importa o valor. Por que é importante para quem é produtor? Então, se vocês forem se tornar produtores no futuro. Pô, eu vi que hoje eu tenho uma taxa na plataforma de 10%. Então, se eu faturo R$100, 10 já sai na taxa da plataforma, na minha conta lá da plataforma. Pô, e isso representa X do meu resultado. Será que vale o esforço de eu tentar reduzir esse custo e quanto que isso vai representar no ganho da minha operação de lucro líquido? Então, por isso que é importante, principalmente quem é produtor, ter claro o número do faturamento. Que faturamento, nesse caso, não é o que vai entrar de comissão na plataforma, são coisas diferentes. E por que eu estou deixando isso explícito? Porque muita gente confunde. Não sei se é o caso de vocês, mas muita gente confunde isso. Então, por isso que eu estou deixando claro. E é importante, enfatizando, eu sou produtor, quero me tornar produtor, ter o meu próprio produto, etc. É importante você ter claro o faturamento, porque pode chegar um determinado momento, meu imposto aumentou por causa eu tive um volume grande, eu estou pagando uma alíquota maior, eu tenho que tentar reduzir o custo de alguma outra forma. Como é que eu chego na plataforma e negocio? Será que vale a pena eu mudar de plataforma? Será que vale a pena eu me conectar com algum player para abrir uma porta para mim na plataforma de pagamento onde eu vou conseguir uma taxa menor? Então tudo isso são questionamentos que você só vai se fazer se você tiver claro o seu faturamento e quanto isso representa do seu resultado final, ok? A comissão, o que é a comissão? A comissão é o que entra na plataforma descontado, já a taxa é o que fica disponível para você descontado. A taxa da plataforma, seja você produtor, seja você afiliado. Isso é a comissão. Então eu vendi aqui, vamos pegar o exemplo, a venda. Vendi R$100. Vendi 100. Aí minha taxa aqui é R$10, certo? 10%, para facilitar a conta. Então deu R$10. Beleza. Ó, minha taxa não, entrou de comissão para mim R$90. 90, porque minha taxa é 10. Então sobrou 90 de comissão. Disso aqui, o que eu vou tirar hoje? O que além disso aqui, sobrou 90, isso aqui é meu lucro? Não. O que é o lucro depois disso? O imposto. O que mais?
tráfego. O que mais? Isso aí como produtor ou como afiliado? Ambos os casos. O afiliado paga imposto Não, também. não, é porque senão aí estaria preço do produto e inúmeras outras coisas. Preço do produto. O que mais? Logística. Logística, o que mais? Insumos, né? Caixa, durex. Insumos, o que mais? Suporte, se tiver alguma coisa do tipo. Hã? Suporte, se tiver, dependendo. Suporte? Não? Como assim suporte? Se tiver alguém trabalhando na operação para ajudar. Mas isso está inerente à venda? Ah, não. O suporte tem. Você vendendo ou não, você vai ter que pagar por esse suporte, correto? Então isso não está inerente à venda. Não é uma correlação. Você pode inserir isso de alguma forma proporcionalmente. E dá para ser feito e em determinados casos é legal. Mas não é o padrão. É, certo? O que mais? Já tirou a taxa da plataforma aí? Já. Eu vou destacar aqui porque aqui está o que entrou, né? Eu vou pôr aqui taxa da plataforma. Taxa. Não recordo demais. Basicamente é isso mesmo. Sim. Então, para que caso que é o que aqui? Para nós, pô, estamos vendendo no mercado internacional. Nós vamos tirar o imposto e o custo com tráfego. Sim. Porque o preço do produto é só da criação do produto, então ele não vai entrar aqui. Logística, insumo e taxa de plataforma que vai ter também. Então, vão ser, deixa eu pegar outra cor aqui, para o produto digital, né? Vão ser esse aqui, esse e esse aqui. Ah, eu vendo produto físico, aí vão entrar esses três aqui também. Certo? É isso. E por que é importante ter clareza disso aqui quando começar o produto? Para você ter claro o resultado que você vai ter. Simples. Pô, tem que ter uma aula disso? Tem. Porque isso é muito negligenciado e às vezes a pessoa... Você vai nos eventos, aí você pergunta pro cara, não, quanto que... Não, eu tô tendo ROAS de 2. Eu tô tendo... Tá, mas como é que é esse ROAS de 2? Aí vai ver o ROAS de 2 na campanha do Facebook dele, tá marcando não sei quantos boletos, e o cara tá bonito, tá achando que tá lindo, tá escalando, quando ele vê, caramba, mas eu tô vendendo muito e não tem dinheiro na minha conta, a conta da empresa tá vazia. Mas é porque, aí tem boleto disso, chegou os impostos lá para ele pagar, aí ele começa a raciocinar depois de um tempo, né? Então isso é muito comum. Então, a gente está tendo essa aula porque subiu a campanha, no outro dia, já coloca como padrão lá na sua ferramenta de gerenciamento de projetos, seja onde for, já coloca os seus dados lá para você ter isso. Como que você vai fazer isso? Aí eu vou compartilhar com vocês o modelo, você vai já provisionar o imposto. Então, a maioria das pessoas, Simples Nacional, já provisiona lá 6%, o custo com tráfego, que é o investimento que você gastou, naturalmente, e aqui o preço do produto vai estar relacionado. Aí vai ter que ter uma aba, uma coluna na planilha. Pô, são 10 produtos em cada venda, por exemplo. Ah, são 5. Vai multiplicar pelo valor do produto, a logística pelo número de vendas, então, e os insumos também pelo número de vendas normalmente. Essa parte aqui eu não vou entrar muito no mérito, porque esse não é o foco principal aqui, eu só quis deixar claro que existe essa possibilidade, porque no futuro, caso vocês trabalhem com algum tipo de produto físico, como produtor, vocês já vão incluir isso aqui. Então vamos lá. O cara vendeu R$100. E qual que é a conta que o pessoal faz, tá? A conta de padaria é assim. Eu vendi 100, gastei 50, lucrei quanto? 50. Mas não é bem assim. Então vamos pegar a matemática. Vendi 100, a taxa da plataforma é 10%. Sobrou, aqui deu R$10, certo? Sobrou 90. Só que eu pago 6% de imposto. Sobre o quê? Sobre os 90 que entrou para mim. Por que eu não pago sobre os 100? Porque a plataforma vai emitir uma nota contra você
referente aos 10% que ela te cobrou. Então o valor que você tem que calcular é 6% sobre os 90, que no caso aqui vão ser 6 de 90, 4,50, R$ 5,40. R$ 5,40. Aí o cara gastou 50, né, no tráfego. Ele, na cabeça dele, ele tá com 100% de ROI, correto? Pô, investi 50, ganhei 50. Voltou 100. Ah, e tem um outro que a gente esqueceu, que eu esqueci na verdade, né? Que eu perguntei para vocês. Que esse aqui que é o que engana as pessoas. Estornos / chargeback. Pô, Matheus, mas se estornar, a venda vai sair naturalmente da minha planilha. Mas o estorno ele vai ocorrer uma semana. Se for um chargeback, pode ser meses depois. Se você não deixa isso... Chargeback é quando o cara vai direto na operadora do cartão e contesta a compra alegando, por exemplo, pô, eu não comprei isso ou não foi me entregue o produto. E aí ele recebe o produto de fato, ele já recebeu, só que ele tem o estorno daquilo e você toma para dentro. Então é fraude. Chargeback na maioria das vezes é fraude. E estorno é estorno normal que a pessoa solicita para você ou ela entrou em contato, ou ela solicita direto na plataforma e você aceita, reembolsa, ou ela entrou em contato com você e você solicita o estorno para ela. Como paga boleto, Pix, né? Mais comum. Em qualquer caso, na verdade. Não tem muita... Todos os casos é comum, independente da forma de pagamento. Também pede do mesmo jeito. E é melhor o estorno do que o chargeback, né? Porque aqui você assume toda a bronca. Aqui no estorno, você é estornado somente, é devolvido para ele e a plataforma também, ela perde a parte dela. No chargeback, você assume a responsabilidade. É como se você... Então tem essa diferença. Então você já projeta aqui eu vendo um produto, pô, é black pra caramba, oferta muito agressiva. Naturalmente o estorno e o chargeback vão ser maiores. Pô, meu produto é muito white, muito de boa. Eu entrego realmente o produto de qualidade para a pessoa. Vai ser muito menor isso aqui. Mas para a didática aqui a gente vai considerar 5%. 5%. Então 5% sobre o quê? Na maioria dos casos é 5% sobre a comissão que entra para você. Mas aqui a gente vai considerar sobre o 100. Por quê? Porque você tem uma segurança maior, você sabe que o ROI que vai ser líquido e porque depende da plataforma que você está rodando. Por exemplo, você está rodando um checkout junto com um gateway de pagamento. As condições de devolução do dinheiro por parte das plataformas em relação a você são diferentes. Então, quando você está rodando uma plataforma, por exemplo, na Hotmart, quando você está rodando direto com o gateway de pagamento junto com o checkout é outro. Então, isso muda muito. Então, por isso que eu gosto de considerar em relação ao faturamento, certo? Então, 5% em relação aos 100 ali, R$ 5. R$ 5. Então, vamos lá. O que sobrou aqui no fim das contas? 100. Menos os 10 da taxa da plataforma. 5,40. 50 do tráfego. E R$ 5. 100, 60, R$ 70,40 deu total, certo? Isso tudo aqui deu 70 e 40, correto? Minha matemática tá boa. Sobrou de lucro para mim o total de R$ 29,60. Esse foi o lucro líquido da minha operação. Olha a diferença dos R$ 29,60 pro vamos por 40. Vamos porque ele está calculando em cima da comissão. R$ 29,60 para R$ 40. Então, vamos pegar aqui e fazer uma 40, que era o que ele achou que tinha tido de lucro, né? E esse é o cara otimista.
Esse é o cara pessimista, que ele pegou da comissão. A maioria calcula aqui em cima do faturamento, da venda do produto. Então já estou pegando um caso otimista, menos 29,60. Deu uma diferença de R$10,40 a menos. Ou seja, ele projetou que o lucro real dele foi 1/3 maior do que realmente foi. 1/3. Ou seja, foi 29,60. Ele projetou 10,40 a mais. 10,40 dividido por 29,60 dá aproximadamente 1/3, 33%. Então ele projetou que o lucro real dele foi 1/3 do que realmente foi. Olha para vocês verem. Isso aqui a gente calculou em R$100. Agora vamos fazer um exemplozinho aqui. Vamos adicionar um zero nisso aqui. Aí já muda para 140. Vamos adicionar para outro zero aqui. R$10.000, que é um faturamento relativamente pequeno. 1.040. Não, zero, né? 1.040. 1.040. Aí agora vamos pôr o cara já está avançando. 100 mil. R$10.400. R$10.400. E eu tô falando isso aqui, gente, acreditem, é mais comum do que parece. Na verdade, esse é o normal. É anormal quando o cara chega e... Não, meu ROI, meu ROI real é esse aqui. É anormal. Essa é a realidade da maioria das pessoas. E o cara começa a escalar o prejuízo. Pô, aí vamos supor que o ROI dele foi... O investimento em tráfego ele piorou um pouquinho. Tipo assim, ele começou bem, deu uma escalada, aí aqui já caiu para 70. Mas ele, não, tô tendo lucro ainda, né? Vou continuar. Os 70, ó, era 50, né? Então aumentou para 70, R$20 a mais. O lucro que ele tinha agora, em vez de ser R$29,60, virou R$10. Ou seja, ele está lucrando 10% de lucro real em relação ao faturamento dele. Aí ele começa a escalar. Ele é desenquadrado do Simples Nacional, não tem um bom contador, aí o imposto dele aumenta, só que ele continua com aquela conta lá atrás, porque ele não acompanha nada. Aí ele, 6% virou 10% aqui. Aí o 10% dele já vira, aqui já vira R$9, que, ou seja, menos 3,60, aí o lucro dele que já era 10, menos 3,60 já virou 5. Tô arredondando aqui. Aí ele está investindo R$100 mil para ganhar 5. Aí tira a equipe dele, ele está no prejuízo e não sabe. É isso que acontece. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, isso aqui é de suma importância. Na planilha vai ter tudo isso aqui para vocês acompanharem o resultado de vocês aqui durante os escolhidos. E aí a gente vai poder tirar bastante dúvida a respeito disso. Você quer perguntar, Wendy? Eu tenho que levar em consideração, por exemplo, esses valores para definir o que seria o meu CPA ideal? Se o meu CPA está bom ou está ruim? Ótima pergunta. Deve, na verdade. O que a gente chama, eu não sei se alguém usa esse termo, mas eu chamo de TMR. O que é o TMR? Deixa eu virar aqui Não, vou colocar aqui mesmo. O TMR. Eu chamo de TMR. O que é o TMR? Existe o ticket médio, né? Ticket médio basicamente é o valor do faturamento dividido pelo número da venda. Então, se eu vendo uma venda de R$100, meu ticket médio é 100. Se eu fiz R$500 de faturamento para 4 vendas, meu ticket médio é R$125, correto? Esse é o ticket médio. O TMR é o retorno médio que você tem na venda sem descontar o tráfego. Então, nesse caso aqui, qual que seria o TMR? Seria o 70 e 40. 70 e 40 foi seu gasto, né? Opa. O TMR aqui é o quê, ó? Perdão, deixa eu terminar o raciocínio. TME é ticket médio de retorno. Então, quanto em média você tem de retorno? E por que eu considero média? Eu fiz uma venda com 2 upsells. É uma venda só. Mas o valor foi maior. Fiz uma venda sem upsell. É uma venda só que o valor foi menor. Então, para eu calcular o meu TMR, eu pego a média,
porque aí eu tenho como base o CPA ideal que eu tenho que trabalhar. Que é daqui que a gente tira o CPA máximo e quanto que você quer. Pô, eu quero trabalhar com 20% de margem, 30%, 50%, seja o valor que for. É através do seu TMR que você sabe o seu CPA. Pô, se eu pagar mais que isso, eu já estou no prejuízo. E às vezes você quer ter uma estratégia, por exemplo, de ficar no 0 a 0, com um produto que tem LTV. Pô, eu quero ficar no 0 a 0 no meu front. Então eu vou ter um TMR igual ao meu CPA, né? O meu ticket médio de retorno vai ser igual ao custo de aquisição de cliente, igual ao meu CAC. É porque tem o CPA, que é a aquisição no Facebook, tem o CAC. Então eu comparo mais com o CAC, mas vai dar para você tirar o CPA. Se o meu TMR é igual ao meu CAC e eu vendo mais produtos depois na esteira do produto, pô, se eu tenho isso claro como uma estratégia, tá ótimo, eu posso escalar. Então, por isso, mais um motivo para ter a clareza dos números aqui, já pensando agora no início de operação e já pensando lá na frente também. Aí voltando, TMR, ticket médio de retorno, certo? O que seria o meu TMR nesse caso aqui? R$100. R$100 menos o 10 da taxa da plataforma, menos o imposto projetado, menos o estorno projetado. É isso que vai ser meu TMR. Então, meu TMR nesse caso aqui vai ser de 10, 20 e 40, né? Esse é meu custo. Então, eu pego 100, meu TMR é esse, mais esse, mais esse. Então, esse é o custo que vou descontar do meu TMR. Então, no caso aqui é 20 e 40, né? O TMR é o custo da plataforma, o imposto e o estorno barra chargeback. A soma dos três. A soma dos três é o que eu vou descontar no meu TMR. Vou descontar. Então, 20 e 40 foi o custo, certo? Certo. Eu vou pegar o meu faturamento, que é diferente aqui, ó. Aqui é, ó, TMR. O meu faturamento foi 100. Eu vou descontar 20 e 40. Então, sobrou 79 e 60. Esse é meu TMR. Significa que se eu pagar um valor de venda aprovada de R$ 79,60, eu estou empatando. Eu estou no 0 a 0. Tudo que eu pagar abaixo disso, eu já estou no lucro. Esse é o TMR. Pô, qual que é a diferença do TMR pro lucro real? O TMR ele é a métrica para você saber a sua média de retorno, para você melhorar a sua estratégia de vendas e para você saber qual que é o CAC, o CAC ou né, o custo de aquisição de cliente ou o CPA, se for marcado de campanha, que você quer pagar. Eu vou falar CPA porque é linguagem mas são coisas diferentes. Mas eu vou traduzir como CPA aqui para ficar mais fácil. São situações diferentes, mas eu vou considerar que é a mesma, tá? Então, o CPA máximo que eu posso pagar é R$ 79,60, se eu quero ter lucro já de cara. Se eu pagar mais que isso, eu já estou no prejuízo, certo? E aí vocês vão ajustando na planilha. Pô, mas eu ajusto isso... Pô, toda vez eu tenho que ficar ajustando, meu estorno diminuiu. É simples, você só muda lá, tá 5%, na planilha você vai mudar para 2,5%, por exemplo. Ah, meu ticket médio aumentou. A planilha, ela já vai te dar tudo. Ela já vai te dar o seu TMR e o CPA que você pode pagar. Automaticamente ela vai sendo abastecida e você vai tendo clareza disso. Meu imposto aumentou, diminuiu. Você só muda um número lá e ele já calcula tudo para você, automaticamente. Então isso, pô, é tão simples que eu não sei porque que as pessoas não fazem, na verdade. E é isso, tá? Poucas pessoas falam, Matheus. Hã? Mas poucas pessoas falam, apesar de ser simples. É verdade, tem isso. Então, 79,60, a diferença dele para o meu lucro real é que aqui eu não estou descontando o tráfego, que foi R$50, que é justamente até onde eu posso pagar para ter lucro. Aí vamos lá, eu quero ter 50% de ROI. 50% de ROI. Se o meu TMR é 80, arredondando, e eu invisto 50, eu estou tendo um lucro de 30, um lucro real. Então, o meu ROI, nesse caso, está sendo 60%. Meu ROI, que é R$30 dividido por 50. Então, onde que eu cheguei nisso? 80 menos os 50, deu R$30, certo? 30, que foi a minha sobra, dividido pelo investimento em tráfego, foi o meu marketing, deu 60% de ROI. ROI, retorno pelo investimento, 1,6 ou 60%.
Foi meu ROI, certo? Pô, Matheus, eu quero escalar e eu aceito ter 30% de ROI. Você já sabe, tá simples. Se o meu TMR é 79,60 e eu quero ter 30% de ROI, você vai pegar R$80 e dividir por 1,3, que é 30% de ROI. Então quanto que dá aí? 80 dividido por 1,3. Calcula aí. Não vai não. 80 dividido 1,3. dá 61,5. Ou seja, se eu pagar 61,5 com esse TMR de 80, eu vou ter 30% de ROI. Pô, eu vou investir 100 mil. Se eu tiver um CPA ou um CAC de 61,50, eu vou ter 30% de lucro líquido sobre o meu investimento. Então vai sobrar 30 mil. Se eu investir, não é proporcional assim, obviamente, se eu investir 200, né, só para ficar didático, eu vou ter 60 mil de lucro, 30% sobre os 200 mil. E aí, para isso, eu só preciso ter um CPA de R$61 em média no máximo. Ponto. Então, achou o TMR, que é só fazer isso aqui. Aqui ficou meio bagunçado, mas acompanhando a aula toda fica mais fácil, né? A lógica. E na planilha é tão simples que vai te mostrar um negocinho lá, assim. TMR, CAC. Acabou. Não tem mais o que raciocinar. Pô, eu quero trabalhar com menos volume e uma margem maior. Você já sabe o que você tem que fazer. Eu quero trabalhar com muito volume, com a margem menor. Você já sabe o que você tem que fazer. Achou o TMR, divide pelo ROI que você quer ter, que você vai achar o CPA que você quer ter, que você precisa ter. Bom, eu era 0 a 0, só empatar com o TMR. Acabou. Mais alguma dúvida? A planilha lá no curso lá tá disponível na descrição para duplicar? Não, eu vou disponibilizar para vocês. Aulão, mano. Obrigado. Fechou? Top. Acho que é a primeira vez que eu vejo. Não vou te pagar. Não? Pô, ela tá hateando aí que era... Vou dar uma ideia, Oh, entendi. A pimenta no olho dos outros é refresco, né? Fechou então, galera? É isso aí. Tamo junto. Top, obrigadão. Boa. Bom, então finalizamos assim o nosso segundo dia. Como vocês puderam ver, tivemos alguns contratempos com os nossos participantes, campanhas que não foram aprovadas. Um dos participantes subiu a campanha com o formato errado, né? Ao invés de subir conversão, subiu clique no link. E o outro acabou mandando tráfego para um domínio diferente do que a gente tinha combinado, onde não tinha link de afiliado ali para ele poder ganhar essas comissões. Então, das 3 campanhas que nós tínhamos programado para hoje, dos 3 escolhidos, nenhum deles conseguiu utilizar. E agora à tarde, para completar aí o dia de azar, a nossa rede elétrica aqui do escritório foi totalmente desativada, teve uma explosão aqui na rua, a gente ficou sem internet, sem energia elétrica, e a gente sem internet, a gente não produz nada, né? Então tô indo para casa, o dia está finalizado, amanhã teremos o nosso terceiro dia, já com as campanhas reorganizadas e prontas para rodar, a partir de meia-noite aí, programação, vamos ver se as vendas começam a acontecer, beleza? É isso aí então, eu quero convidar vocês a continuar nos acompanhando aqui nessa série. Está sendo incrível, teremos 10 dias intensos e uma coisa é certa, nenhum dos 3 participantes que estão aqui conosco voltarão para casa como vieram, sairão daqui com as suas vidas transformadas em relação à oportunidade. Tamo junto!